Ó, aqui eu já cozinhei a mandioca, né, pra adiantar o vídeo, pra ser bem rapidinho. Mas pra quem tem alguma dúvida, eu vou deixar aqui no final algum vídeo ensinando vocês a cozinhar. E vou falar também bem rapidinho, tá bom? Escolhe uma mandioca bem novinha, tá? Descasca, lava, aí você pica em cubos. Pode ser a mandioca branca ou a mandioca amarela da sua preferência. Aqui tem 600 gramas de mandioca, eu pesei ela depois que eu já tinha descascado, tá? E aí eu coloquei para cozinhar com 1 litro de água e 1 colher de sopa de sal. Aí a água já estava fervendo, tampei a panela, pegou pressão rapidinho. E aí ficou mais ou menos uns 10 minutinhos depois que pegou pressão, tá bom? Aí eu desliguei, deixei a pressão sair naturalmente, porque se derretesse não tinha problema, né? Porque eu ia amassar a mandioca. E prontinho, é só isso mesmo, não tem segredo não. Importante você tirar aquele pavio que tem no meio da mandioca, aquelas linhas, sabe? Aquilo ali é legal você tirar. Escorri e pronto. Agora a mandioca tá aqui prontinha e a gente vai amassar ela. Minha mãe que tá ali, gente, do outro lado e vai amassar, tá bom? A mandioca já foi cozida com sal. Se você esquecer de colocar o sal na hora de cozinhar, ou você colocar e depois achar que não foi o suficiente, você pode colocar um pouquinho de caldo de galinha ou até mesmo um outro tempero da sua preferência. Como aqui eu já coloquei o sal, a quantidade de água certinha, não vai ser necessário, tá bom? Eu colocar mais tempero, só aquele que eu coloquei na hora de cozinhar mesmo. Então, eu vou colocar aqui na mandioca uma cebola pequena, roxa, triturada, tá? Em pedacinhos. Um pouquinho de cheiro verde, cebolinha, se tiver salsinha também pode colocar que fica bom. 25 gramas, meio pacotinho de queijo parmesão. O queijo parmesão, ele ajuda na consistência, no sabor também, no tempero, né? E um ovo inteiro com gema e clara. E aí eu vou misturar e vou colocar um pouquinho de farinha de rosca, tá bom? Acho que umas 2 colheres de sopa aqui já vai ser suficiente para o nosso bolinho ficar bem durinho. Eu vou rechear ele com queijo mussarela picado em cubos grandes, olha só o queijo ali. E aí a gente vai empanar. Como que empana? Só passa na farinha de rosca e coloca no óleo lá. Tá bom? Não precisa de passar no leite, nem no ovo, nem nada. Porque o bolinho ele tá bem firme, tá bom? Não é necessário. Se você for fazer na airfry, Bruna, não gosto de fazer bolinho frito no óleo. Como que eu faço? Aí você vai precisar de um pouquinho a mais de queijo parmesão. E você não vai misturar ele no meio da sua mandioca, não. Você vai reservar ele para você empanar. Aí você faz os bolinhos, recheia, empana com queijo parmesão. Fica maravilhoso, gente. E leva para airfry, tá? Aí fica douradinho, crocante. Mas geralmente no restaurante não tem airfry. Então os bolinhos são fritos mesmo no óleo, né? Como eu tô ensinando para vocês a forma como a gente às vezes fazia no restaurante, então eu vou fazer igualzinho. Então amassou toda a mandioca, olha só, com um garfinho, tá? Nós vamos colocar os outros ingredientes então. 25 gramas de queijo parmesão, a cebola roxa triturada, o ovo inteiro com gema clara e o cheiro verde e as 2 colheres de sopa da farinha de rosca. A mãe tá utilizando como medida 1 colher de sopa, tá? Eu quero os bolinhos assim desse tamanho, pra gente comer aqui como tira-gosto, né, aperitivo. Você pode fazer menorzinho também, ou até mesmo bem grandão, como se fosse um salgado, né? Fica gostoso. Pega uma medida de colher de sopa, faz uma bolinha, a mão da minha mãe tá untada com azeite, viu? E aí coloca, ó, o queijo, aperta, faz a bolinha de novo. Ah, Bruna, pode ralar o queijo e misturar na mandioca? Poder até pode, mas aí corre o risco de estourar na gordura, sabe? Na airfry. Indico vocês a rechear. E só o queijo parmesão que você mistura, tá bom? E aí passa ali na farinha de rosca e depois é só fritar. No óleo quente, limpo, tá bom? Como a mandioca já tá cozida, não tem nenhum ingrediente cru ali, é bem rapidinho, não corre o risco, sabe? De você fazer aquele bolinho que fica cru por dentro. Todo mundo tem muito medo às vezes, né? Mas é legal você fritar numa temperatura bacana para o queijo de dentro derreter. Mas se a temperatura estiver muito alta, aí vai começar a estourar e o queijo vai começar a sair para fora, né? O queijo não resiste a grandes temperaturas. Aí você vai fritando e vai vendo, tá bom? Tá com muita dúvida? Bruna, eu tenho muita dúvida, não sei se fritou por dentro, se ficou quentinho. Frita um, come, faz o teste, tá bom?
E aí, se estiver bom, você continua fritando. Vocês têm que entender também que se você colocar muito de uma vez para fritar, a temperatura do óleo vai cair, tá bom? Então, tem que colocar aos poucos, tá bom? Mas não precisa ser muito pouquinho também não, você não pode colocar tudo de uma vez, um em cima do outro, sabe? Tem que ter um espacinho de um bolinho pro outro, para ele poder fritar com calma e não explodir. Uma outra dica também é que o óleo ele vai aumentando a temperatura e abaixando também. E você pode mexer no seu fogo, gente. Tem pessoas que colocam um bolinho para fritar e aí não mexe mais no fogo. E o fogo ele pode ser aumentado, pode ser diminuído. Se você vê que a gordura tá quente demais, você pode até desligar e esperar a gordura esfriar um pouco para você voltar a fazer os seus bolinhos. O que você não pode fazer é ver que tá dando errado e continuar, né? Porque aí vai ter perdido o seu trabalho todo. Lá no restaurante tinha muito isso. Às vezes o primeiro bolinho ficava perfeito. Aí como o óleo ia esquentando muito ao longo do tempo, os outros iam ficando mais escurinhos. E isso não é legal. É legal ficar tudo igual, da mesma cor. Às vezes é necessário a gente abaixar o fogo e esperar um pouquinho, tá bom? Então vou ajudar minha mãe a acabar aqui e a gente vai fritar. Meus amores, prontinho, olha que lindo, gente, que ficou o nosso bolinho, maravilhoso. Renderam 26 unidades do bolinho bem grande, tá bom? Se você fizer ele menorzinho, por exemplo, a metade, vai render 50 bolinhos. Olha que legal você fazer para uma visita, né? Dá para tomar até com um cafezinho. Pode ser com uma cerveja também, com suco, tá bom? Façam aí no restaurante de vocês, porque os clientes amam bolinho, nunca sobra nada. E os outros lugares não costumam fazer, sabe? Às vezes acha que demora, deixa por último e nunca dá tempo, mas não abre mão, chega e faz o bolinho, sabe? Porque vai fazer diferença aí no cardápio do seu restaurante. Vamos fazer o teste com um, se tiver bom a gente vai começar a fritar. Gente, abaixa o fogo quando você for colocar, tá bom? Ó, aqui minha mãe escolheu uma panela aberta, porém maior, tá vendo como a panela é grande? Aí não espirra, né? Não espirra do lado, não espirra no seu fogão, tá bom? Mas uma panela bem grande, bem aberta, pro bolinho ficar espremido, você conseguir fritar muita quantidade de uma vez só. Abaixa o fogo, depois que todos os seus bolinhos estiverem lá dentro da gordura, aí você pode aumentar um pouco, tá bom? Não coloca no fogo alto, jogando o bolinho de longe, não. Não precisa disso. Não fica mexendo no bolinho, tá? Deixa ele ficar firme, durinho. E aí depois você tira com a espátula, né? Espátula não, com o escorredor. Como é que chama isso aí? Escumadeira. Tira com a escumadeira e coloca aqui, ó, no papel toalha pra ficar bem sequinho, tá? Nós vamos fazer esse processo aqui e eu já volto, aguenta aí. Meus amores, olha isso daqui, gente. Que perfeição! Maravilhoso. Pode fazer, vai ser a melhor receita de bolinho que você já fez na sua vida. Gente, essa receitinha aqui é pra você fazer com aquele arroz que tá aí sobrando do almoço ou do jantar. Você quer fazer um arroz novinho, mas não pode desperdiçar o que tá pronto, né? Então pode fazer esse bolinho aqui que vai ser um sucesso. Pode fazer com aquele arroz que ficou empaçocado também, deu errado, tá bom? Vai dar certo também. Eu pesei o arroz aqui pra vocês, ó. Depois de pronto, deu meio quilo de arroz, mais ou menos, tá bom? 500 gramas aí de arroz. Aqui eu tenho 3 ovos inteiros com gema e clara. Meia colher de sobremesa de sal. Se o seu arroz estiver muito temperado, talvez nem precise de você colocar o sal, mas aqui eu vou colocar por conta que o ovo e o espinafre não tem tempero nenhum. 3 colheres de sopa de requeijão cremoso, uma cebola roxa ralada e ali tem um pacotinho também de queijo parmesão, que se você não tiver ou não gostar, você pode colocar o mussarela, que fica bom demais também. E ali tem 1/4 de espinafre, minha mãe picou ele para ficar mais fácil. Mas nem precisa, viu? Pode só lavar as folhinhas e deixar escorrer. 1/4 significa que você vai pegar um molho de espinafre, dividir em 4 e usar só uma parte. Porque senão fica muita quantidade, né? Para essa quantidade aqui de arroz que a gente tá colocando. Como que é o processo então? Vamos colocar no liquidificador os ovos, o requeijão e o espinafre. Aí eu vou levar pra bater ali bem rapidinho, tá bom? Quando eu ver que tá tudo batidinho, a gente continua. Ó, gente, como que fica? Bem líquido e verdinho. Esse bolinho fica verdinho, fica lindo. Agora a gente vai colocar o arroz aos poucos. Não coloca tudo de uma vez, senão não bate, queima o seu liquidificador, tá bom? Coloca o arroz aos pouquinhos e vai batendo. Se o seu liquidificador for fraquinho, você pode usar a função pulsar também, que é quando a gente roda o liquidificador pro outro lado, e aí vai ficando trituradinho. Vai ficar uns grãozinhos de arroz mesmo, não tem problema, é desse jeitinho aí mesmo.
Então, coloquei um pouquinho, ó, vou bater. Agora eu vou virar, gente, esse arroz aqui em uma bacia para poder misturar os outros ingredientes. Ó, antes da gente continuar, eu vou mandar os beijos que eu anotei aqui. Tô tentando mandar todo dia, viu? Tem dia que eu esqueço, mas eu procuro anotar todos os dias. Os beijos de hoje vão para Andréia Maia, Núci Santos, Suzana Aparecida, José Carlos, Márcia Mourão, Hilda Carvalho e a Elza de Poços de Caldas. Só a Elza que comentou da onde que ela é. Ela é de Poços de Caldas. Um super beijo para todo mundo de lá. Comenta você também o seu nome e a sua cidade, pra gente saber de onde você tá falando. Acho muito legal quando eu vejo que tem gente me assistindo em todo canto do país. Um super beijo pra vocês, tá bom? Quer que eu mando beijo pra você? Comenta aqui o seu nome e a sua cidade, que eu tô mandando, todo vídeo eu mando pra alguém, tá bom? E o próximo pode ser você. Vamos colocar então o sal, meia colher de sobremesa rasa, só um pouquinho, tá? Porque o queijo parmesão também que nós vamos colocar aqui já é bem temperado. Um pacotinho de queijo parmesão com 50 gramas, você pode substituir por 100 gramas do queijo mussarela. A cebola, gente, olha só, ela tem um líquidozinho, você não coloca. Ó, coloca só a cebola ralada, escorre esse líquidozinho que solta dela. Agora a gente vai misturar bem e a gente vai levar para o freezer para dar uma firmada, que aí fica bem mais fácil, não precisa a gente colocar farinha aqui para poder chegar no ponto, tá bom? Porque com a própria refrigeração já vai ficar mais durinha a massa. E a gente vai conseguir enrolar e fazer os bolinhos. Então, vou levar pro freezer aqui. E quando tiver durinho, eu volto pra gente continuar. Meus amores, tiramos aqui do freezer, gente. Ficou bem geladinho, fica muito mais fácil pra enrolar, tá bom? Tem que colocar lá no freezer. Minha mãe tá de luva, então nem precisa de untar as mãos. Ela vai utilizar uma colher de sobremesa como medida pra fazer as bolinhas pequenininhas, né? E aí ela pega uma medida, ó, enrola facilmente e passa na farinha de rosca. Pode ser farinha de rosca comprada, mas a farinha de rosca de padaria, ela tem uma qualidade melhor. Então, compra farinha de rosca lá na padaria, tá? Ou se você não achar no supermercado mesmo. Não precisa de passar no ovo, é só na farinha. E aí depois a gente vai reservar e aí a gente vai fritar. Então, já pode colocar no seu óleo para aquecer, porque senão fica mole, né, o bolinho. Então, você já vai fazendo, já vai empanando e já vai fritando. E aí deixa a sua gordura aquecer bem, tá bom? Não corre risco de ficar cru, porque não tem nenhum ingrediente cru, então é super fácil de fazer. Não estoura se você não colocar uma quantidade muito grande também de queijo, né? Se você exagerar no queijo, aí pode começar a estourar na hora de fritar. Não esquece de colocar um papel toalha para poder escorrer e tirar o excesso do óleo, tá bom? Vou ajudar minha mãe aqui então e já volto. Meus amores, vai fritando de pouquinho em pouquinho o óleo quente, tá bom? Óleo que tampa o bolinho todo, tá? E olha como é que ele fica lindo, gente. Aqui eu já fritei a primeira remessa. Vou dar uma dica pra vocês. Ah, Bruna, meu bolinho não deu ponto, não tá dando certo. Coloca umas 3 colheres de farinha de trigo, que aí fica bem durinho e chega no ponto. Às vezes depende do jeito que você fez o arroz, depende do tamanho do seu ovo, pra chegar no ponto certinho do bolinho, tá bom? Mas não tem erro. Não frita se você vê que tá dando errado, se você vê que tá muito mole, se vê que tá espedaçando. Porque já aconteceu lá no restaurante, às vezes as meninas faziam um bolinho, errava o ponto e ia fritando tudo assim mesmo. E aí no final a gente tinha uma travessa de bolinho deformado e encharcado. Então viu que não tá ficando bacana? Para, desliga o óleo, coloca um pouquinho de farinha, mistura, tá bom? E aí você continua. Uma dica é você fazer o teste. Pega um bolinho, enrola ele e frita. Deu certinho, você continua. Porque depois que você já tiver enrolado todos, aí você começar a fritar, você vê que deu errado, você vai ter que desmanchar as bolinhas, colocar a farinha e enrolar de novo, tá bom? Então aprendam a fazer o teste aí. No caso aqui eu não fiz porque eu já conheço a receita. Mas quando vocês forem fazer receita nova, faz sempre o teste, tá bom? Meus amores, prontinho. Ó que lindo, gente, que fica. Dei uma mordida nenhuma ali. Pra vocês verem como é que fica por dentro. Fica lindo, tá? Macio, com gostinho de arroz. O queijo parmesão bem suave, que eu coloquei em quantidade pequena, né? E verdinho com gosto do espinafre. Gente, aqui eu tenho 4 batatas médias, foi cozida com sal e amassada, tá bom? Minha mãe lavou a batata, descascou, picou em rodelas, colocou para cozinhar com uma colher de sobremesa cheia de sal e mais ou menos 700 ml de água.
E aí depois ela escorreu e amassou a batata. Gente, uma dica é você utilizar aquela batata Asterix, aquela rosinha, sabe? Aquela batata é ótima para fritura, muito boa para bolinho também, porque ela é uma batata com menos água, ela é mais durinha. Então o bolinho ele fica muito sequinho, gente. Uma outra coisa também que vocês podem utilizar é a mandioca, fica maravilhoso, tá? Mas hoje eu tô utilizando a batata branca. 4 batatas brancas cozidas e amassadas. Então ali eu tenho 300 gramas de bacalhau, eu comprei aquele de pacotinho, já dessalgado, desfiado, sem espinho, tá bom? O que a gente vai fazer? Vai pegar o bacalhau, ó, já descongelado, né? Deixa ele escorrendo no escorredorzinho. E aí minha mãe vai passar ele aqui no pano. Mostra aí, mãe, como é que faz. Vira ele num pano bem limpinho. E aí você vai espremer, gente, porque o excesso que tem de água no bacalhau, ele vai sair. E aí seu bolinho vai ficar bem sequinho. Olha só, parece que não tem nada, mas tem. Então, é muito importante esse processo, tá? Façam isso, não deixem de fazer. Feito isso, ó, abaixa a mão aí, mãe, por favor. A gente vai virar esse bacalhau aqui no meio da batata. Tem pessoas que gostam de refogar, tem pessoas que fazem diferente, cozinham o bacalhau primeiro no vapor. Eu acho que não é necessário, não. Esse jeito aqui é super prático, fácil, todo mundo consegue fazer. E agora a gente vai acrescentar os outros ingredientes. Aqui tem uma cebola ralada, um ovo inteiro com gema e clara, uma colher de sobremesa rasa de sal. Apesar do bacalhau ser dessalgado, gente, ele tem um pouquinho de sal. E a batata a gente também já cozinhou com sal. Então, acrescentando mais uma colher de sobremesa rasa, fica temperado. Para ajudar no tempero e no sabor também, uma colher de café de pimenta do reino, salsinha e cebolinha a gosto e 3 colheres de sopa de farinha de rosca, tá bom? Pode ser a farinha de trigo também. A farinha de rosca deixa o seu bolinho mais leve. A farinha de trigo vai deixar o bolinho um pouquinho mais pesado. Mas se você só tiver ela, vai dar certo a mesma coisa. Gente, olha só como que enrola com facilidade. Aqui a gente escolheu uma colher de sobremesa como medida, que aí fica um bolinho pequenininho. Fica até um tamanho de festa. Você colocar na forminha de festa e servir, fica lindo, sabe? E aí, inclusive, gente, se você for fazer para vender, você tem que colocar um pouco mais de bacalhau, para ficar com um gosto bem forte mesmo de bacalhau, né? Mas em casa a proporção dessa daqui tá boa. 4 batatas médias para 300 gramas de bacalhau. Vai render uma quantidade legal e vai ficar com gosto de bacalhau também. Uma coisa que ajuda a manter o gosto do seu bacalhau é você não refogar ele, senão o alho sobressai, né? E quando você usa ele assim cru, eu acho que fica com mais sabor de bacalhau, eu acho, minha opinião, sabe? Não sei. Mas, e também é super fácil, porque quando vai fritar, acaba que o bacalhau ele frita, cozinha ele também no óleo quente, né? Então não precisa de refogar. Quando refoga também diminui a quantidade. Tudo isso acontece. Mas tem pessoas que fazem de várias formas, tem várias formas de se fazer bolinho de bacalhau. Eu acho essa uma das mais fáceis e uma das mais gostosas também. O fato da gente colocar a farinha de rosca ao invés da farinha de trigo também deixa o bolinho mais leve, mais gostoso, mais crocante. Ó, minha mãe aqui tá de luva, então não tá grudando na mão dela. Se estiver grudando na sua mão, você pode untar com um pouquinho de azeite, ou até mesmo com um pouquinho de farinha que não gruda, tá? Esse bolinho é super fácil de enrolar, não é difícil. Ele não é aquele bolinho que fica mole quando você coloca ele na gordura, ele fica durinho, não precisa de empanar, é desse jeitinho aqui mesmo, e pode congelar. Então, se você fizer essa quantidade, são poucas pessoas aí na sua casa, você pode congelar e fritar de 2, 3 vezes, que não estraga, tá bom? E fica bom, mesma coisa. Então, agora eu vou parar aqui, vou ajudar minha mãe a fazer as bolinhas, vamos colocar o fogãozinho ali com óleo quente. Eu vou colocar na minha frigideira, que é a única panela que eu tenho que funciona aqui no meu fogão. Mas na sua casa aí você pode escolher uma panela maior, mais larga, para você conseguir fritar em maior quantidade. Tem que colocar bastante óleo para cobrir o bolinho todo, tá bom? Não pode lotar a panela não, então por isso tem que ser uma panela maior. Que tem que dar um espacinho igual tá aqui, ó, de um bolinho pro outro lá dentro do óleo. Quando você não deixa o seu óleo esquentar e coloca um tanto de bolinho lá, aí encharca, aí dá errado. Então tem que deixar esquentar e tem que colocar a quantidade certa de bolinho, não pode colocar um por cima do outro, não. Por que eu tô dando essas dicas? Gente, eu sei que é muito fácil, todo mundo sabe, né? Mas tem algumas pessoas que são iniciantes, estão fazendo pela primeira vez
E aí, quer acelerar o processo na hora da fritura e perde todo o tempo, todo o material, todo o produto que a gente fez aqui. Então, é importante também você fazer o seu bolinho certinho, mas fritar ele certinho também. Colocar no escorredor com papel toalha. Depois você serve com a rodelinha de limão. Gente, deixa eu dar uma informação importante aqui. Tá rolando o sorteio de Natal da Estrela Desce. Pois é, fizeram uma parceria aqui com o canal e vão sortear 4 presentes de Natal para vocês. Vai ser travessa, jogos de faca, tem também picador, tem... acho que tem um porta-tempero, tem várias coisas legais. E aí vai ser sorteado toda sexta-feira. Como que eu faço para participar? Comenta aqui agora o seu nome e a sua cidade. Tem que comentar em todos os vídeos, seu nome e a sua cidade. Toda sexta-feira vai rolar o sorteio, tá bom? E no dia do sorteio, a pessoa tem que estar seguindo a Estrela Desce no Instagram e também aqui no YouTube, tá? Para ganhar o presente. Então segue e já comenta. Então agora eu vou ajudar minha mãe e já volto com o bolinho frito para vocês. Gente, faz sempre o teste antes, tá bom? Para você ver se já está bom o seu óleo. Se você estiver fritando o bolinho congelado, se o óleo estiver muito quente, por dentro vai ficar congelado, viu? Não vai ficar cru, né? Porque a batata já está cozida. Mas vai ficar congelado, o bolinho gelado por dentro. Então toma cuidado. Gente, então olha só. Aqui minha mãe colocou 4 bolinhos para fazer o teste. E aí já tá ficando bom, tá vendo? Então ela vai tirar esses daqui e vai colocar mais. Uma quantidade um pouco maior que cabe. A panela ainda tem espaço. Tem que deixar o óleo ficar bem quente, tá bom? Porque senão você colocar no bolinho na gordura fria, a gente colocou pouca farinha, né? Então se você colocar na gordura fria, o bolinho vai desmanchar todo e não vai virar. Agora se você colocar bastante farinha, aí ele frita. Mas aí vai ficar aquele bolinho duro, sabe? Então outra coisa, fez o teste, viu que não tá dando muito certo? Não continua fritando, para... Pega um bolinho, coloca um pouquinho de farinha nele, enrola de novo e coloca lá pra fritar. Vê se ele vai ficar melhor. Talvez a sua batata esteja precisando de mais um pouco de farinha. Tem batata que é mais úmida, gente. Depende do jeito que você cozinhou ela também, quanto tempo ela ficou cozinhando, tá bom? Então faz o teste. E começou a dar errado, para, né? Por isso que não é legal você enrolar o bolinho todo de uma vez. Porque se você tiver que acrescentar mais farinha, já tá tudo enrolado. Você tem que desenrolar de novo. Como aqui a gente já sabia a quantidade, né? Então a gente colocou, mas aí você pode usar essa dica também que é fundamental. Lá no restaurante eu falava para as meninas, ó, não enrola tudo, faz o teste primeiro, tá dando certo, continua. Não tá fritando, tem que acrescentar mais um pouquinho de farinha e faz as bolinhas e frita, né, mãe? Isso é uma dica, assim, sensacional, porque depois de você enrolar, não tem mais o que fazer, né? Você vai ter que desmanchar as bolinhas, então faz o teste primeiro e aí deu certo, você continua enrolando. Ó, que lindo, gente, que ficou perfeito, maravilhoso. Gente, deixa eu dar uma dica de fritura muito legal para vocês. Renderam 40 bolinhos, tá bom? Acho que eu vou fritar metade e congelar a outra metade, porque é muita quantidade. Então, olha só. Assim que você fritar, olha só, esse daqui foi a primeira remessa, ele tava no papel toalha. Minha mãe tirou do papel toalha, colocou na travessinha e colocou o próximo aqui para escorrer. Se você tirar esse daqui que tá fritando, colocar por cima desse aqui que já escorreu, perde todo o sentido de você colocar aqui, porque a gordura desse aqui vai passar pro de baixo, que já tá escorrido, já tá um pouco mais frio, e ele vai ficar todo mole e encharcado, tá bom? Então isso é uma dica importante. Meus amores, prontinho, olha isso daqui, gente, olha essa porção de bolinho de bacalhau. Antes da gente começar, gente, alguns avisos, ó. Quer que eu mando beijo pra você? Comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade. É aniversariante do mês também, quer que eu mando beijo pra você ou pra alguém? Comenta aqui embaixo o seu nome e sua cidade. Vocês estão me perguntando muito se minha mãe melhorou o rosto. Melhorou, gente, bastante, tá bom? Só ficou uma manchinha, uma bolinha, mas ela tá passando a pomada de queimadura. Tá tudo certo, né, mãe? Tá bem melhor. Tá bem melhor, graças a Deus, tá bom? Depois eu mostro pra vocês verem que não ficou nenhuma cicatriz, tá? Agora a gente vai começar aqui, ó. O que a gente vai fazer? Nós estamos utilizando a tilápia, né? O peixe mesmo. A gente comprou ele assim já, como fala? O filé de tilápia no supermercado, tá bom? Um pacotinho de 800 gramas. E aí minha mãe picou na faca, ó, bem pequenininho, tá vendo? Não precisa de moer nem triturar, é só você picar pequenininho, que o peixe ele é molinho, ele é fácil de fazer isso. E aí, gente, algumas pessoas fazem essa receitinha crua, né, com o peixe cru,
E algumas pessoas refogam. Aqui a gente gosta de refogar para pegar bastante o sabor. Então, a gente vai refogar utilizando vários temperos. Vou mostrar para vocês aqui, porque na hora que estiver refogando, às vezes faz algum barulho e fica mais difícil. Então, pega a sua panela, deixa ela aquecer um pouquinho, não começa a refogar na panela fria, tá bom? Panela aqueceu um pouquinho, você vai virar nela aqui, ó, uma colher de sopa bem cheia de manteiga ou margarina. Ou se você preferir mesmo até o azeite, tá? Ou se quiser economizar o óleo, qualquer fonte de gordura dá certo. Aqui a gente está utilizando uma colher de sopa bem cheia de manteiga. Derreteu a manteiga, entra com uma colher de sopa de tempero caseiro, aqui do canal, tempero de alho e sal. Dourou o tempero, a gente coloca a cebola, uma cebola moidinha bem pequenininha e 1/3 de pimentão vermelho, ele estava vermelho e verde, bem pequenininho também, tá bom? E aí em seguida a gente já vira o peixe, 800 gramas, que tá aqui, descongelado e picado. E aí depois disso a gente já entra com suco de um limão, tá ali, tá bom? O limão tá muito grande não, um limão pequeno. A gente coloca o suco do limão. E aí a gente dá continuidade. Vamos fazer essa primeira etapa primeiro. Gente, olha como é que fica lindo, sequinho, tá? Deixa o fogo aí alto médio para alto, tá bom? E o peixe ele tem que estar bem escorridinho, não pode estar com aquela água que solta do peixe normal, né, gente? Aí você tem que escorrer. Então você tira o seu peixe do congelador, deixa na geladeira de um dia para o outro, para não forçar o descongelamento no micro-ondas e para não fazer com o peixe congelado também. E aí você pica e deixa ele no escorredor para ele sair toda a umidade. Agora a gente vai colocar a batata. Aqui minha mãe já deixou ela cozida para adiantar o vídeo. Tem 4 batatas, né, mãe? É. 4 batatas cozidas com um pouquinho de sal. E aí depois minha mãe amassou ela como se fosse um purê. E aí a gente vai colocar aqui. É legal a ideia da batata porque além de render bastante, né? A batata ajuda a render, a batata é um ingrediente mais barato. Não fica duro, né? Se a gente colocasse só farinha, poderia ficar muito duro e não ia dar a liga, não ia dar o ponto. Então é interessante a gente colocar a batata, mas mesmo assim a gente vai colocar 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Aqui em casa, gente, eu tenho que fazer compra, tá? Sem farinha de trigo, vocês acreditam? Um negócio que a gente sempre tem que ter em casa, né? Aí eu utilizei essa daqui, farinha de trigo integral que tinha no armário. E agora é só misturar, desligar o fogo e tá pronto. A gente vai fazer aqui, vou ver se vai ser as bolinhas ou se vai ser o croquete, vamos decidir. E aí, gente, você pode fritar no óleo mesmo, acho que não é necessário empanar. Ou você pode fazer na airfry também, se você tá evitando o óleo, tá bom? Que dá certo, mesma coisa e fica excelente. Gente, uma dica pra vocês. Tira da panela, porque a panela tá quente, né? Então vai demorar muito a esfriar. Você não vai conseguir mexer no bolinho, sem contar que ele não vai virar formato de bolinho, né? Aí você vai achando que não chegou o ponto, vai colocando farinha, quando pensa que não tá duro. Então, pode ser que seja necessário um pouquinho mais de farinha, porque depende do tamanho de sua batata, da umidade da batata, depende de tudo isso. Mas o legal é você deixar esfriar um pouco primeiro. Então tira da panela que tá quente, coloca na bacia de volta, aí deixa esfriar, ou então pode até colocar no congelador um pouquinho, que aí ele, se tiver que ficar firme, ele vai ficar. Aí não ficou, você coloca mais um pouquinho de farinha, tá bom? Então eu vou esperar aqui esfriar e já volto. Gente, ó, a pomada que minha mãe tá passando é essa daqui, tá vendo? A gente pesquisou e disse que ela era muito boa, a gente já tinha aqui em casa. Aí minha mãe tá passando ela. Doer não dói mais não, mas ficou uma... Vira aí, mãe. Ó a manchinha que ficou, tá vendo? Minha mãe não tinha essas manchinhas, não. Ficou umas manchinhas aí. A minha mãe tá passando ela. É, gente, toma muito cuidado quando você for fazer alguma fritura. Mas eu já tô bem melhor, graças a Deus, tá? Tô passando uma pomadinha, ficou algumas manchinhas, tá vendo? Eu deixei sem passar pra vocês verem, mas tô bem melhor. Muito obrigada a todos, tá? E tomem cuidado aí com as frituras. Gente, fizemos o teste, ó, já tá gelado o suficiente. E eu já coloquei o óleo pra aquecer também, tá bom? Que aí a gente já vai fritando. Não vai dar pra fritar tudo de uma vez, né? Possivelmente.
de 2 ou 3 vezes. E aí você pode fazer na airfry também, lembrando que vai ficar perfeito na airfry, tá? Olha como é que é fácil, gente, fazer croquetezinhos. Se você tem dificuldade também, pode fazer em formato de bolinha, mas é super fácil. Pega uma colher de sopa bem cheia, aí você faz a bolinha, depois rola na sua mão e vai apertando com os 2 dedos as pontinhas, ó. Olha só. Gente, a Julie tá chorando, porque ela quer ficar aqui junto com a gente o tempo todo. Eu coloquei ela ali fora na varanda, só porque ela fica passando aqui, fica atrapalhando, sabe? E ela fica só chorando. Comenta aqui embaixo se vocês acham que cachorro pode ficar dentro de casa, ou se tem que ficar na varanda, no terreiro. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, né? Eu acho que varia muito do cuidado que você tem, enfim, de como que você faz aí na sua casa, né? Tudo é válido, a gente não pode julgar. Aqui a Julie fica aqui dentro, às vezes fica lá fora, mas quando eu tô gravando, não gosto dela aqui enfiada no meio, não. Mas ela gosta de ficar aqui dentro, junto com a gente. Não só na hora que eu tô gravando também, né, gente? Eu acho que o cachorro na cozinha não é legal, né? É da varanda ali pro terreiro pra fora. Às vezes eu deixo ela entrar e ficar aqui perto da gente, conversando na sala. Mas na cozinha não dá, não. Gente, se você quiser fazer essa receitinha aqui, colocar o bacalhau no lugar da tilápia, excelente, viu? Às vezes você não tem uma receita boa aí de bolinho de bacalhau, pode fazer do mesmo jeitinho, substituir a tilápia pelo bacalhau. E você pode também misturar tilápia e bacalhau, que aí fica um bolinho de bacalhau, mas mais econômico, né? Muito comum nos restaurantes fazerem isso. Faz o bolinho de bacalhau, mas coloca um pouquinho de peixe junto, né, mãe? Isso. Pra render, fica bom demais. Né, Juju? Vem cá. Ei, ui. Você não vai ficar calada pra mim gravar o vídeo, não? Você não vai ficar calada, não? Conta pro pessoal, hein? Coloquei esse móvel aqui, gente, porque senão ela passa. E ela tá quase pulando, ela é esperta. Gente, faz o teste primeiro, tá bom? Olha só, aqui tem um sozinho, coitado, que eu vou comer ele. Porque minha mãe fez o teste primeiro pra ver se tava ok, pra ver se ele não ia desmanchar na gordura, se a temperatura tava boa. Olha como é que ele ficou bonitão. E aí ela foi e colocou mais. Lembrando que depois que a gente tirou da geladeira, minha mãe achou que ainda tava um pouco mole a massa. Colocou mais 2 colheres de sopa bem cheia de farinha de trigo. A gente tá usando a integral no caso, né? Mas pode utilizar a normal. Então a gente tinha colocado 2 colheres antes de farinha de trigo, agora colocou mais 2, total de 4. Lembrem sempre de olhar a descrição e de assistir o vídeo todo, para vocês não pegarem receita pela metade, tá? Coloca o bolinho lá e não fica mexendo nele, deixa ele fritar primeiro, ele vai fritar sozinho. E aí depois você tira, coloca no escorredor e tá pronto. Vou fritar tudo então e volto para finalizar o vídeo com vocês. Se tiver mais alguma dica, a gente fala. Meus amores, prontinho, gente. Olha que lindo que ficou o nosso bolinho. Ficou lindo demais. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Façam aí na casa de vocês, no restaurante. É um ótimo tira-gosto também, né? Pra quem gosta de um bolinho, vai conversando entre família, jogando um baralho, assistindo uma televisão no final de semana. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe você, sua família, seus negócios. Um super beijo no seu coração. E até o nosso vídeo de amanhã.